Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imaculado coração de Maria, Imaculado coração de Maria, és luz e vida, és luz e vida, és luz e vida dos teus filhos aqui, és luz e vida, és luz e vida, és luz e vida dos teus filhos aqui. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao sábado dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Somos chamados nesse dia, na escola de Nossa Senhora, aprendemos dela a dar o nosso sim ao Senhor. A palavra do Evangelho nesse sábado, estamos no capítulo 12 de Lucas. Ontem foi o versículo 1 ao 7º, hoje a partir do versículo 8º, ainda do capítulo 12. O Evangelho diz: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho que encerra esta semana, uma semana de intensa discussão entre Jesus e seus opositores, fariseus, mestres da lei, autoridades religiosas da sua época. Foi uma semana de intenso Jesus os desmascarando. Hoje, Jesus fala agora diretamente com os discípulos, e começa hoje, vai até o próximo sábado esse diálogo, né? Jesus aqui está falando da sua pessoa, de nós e do Espírito Santo. A vida cristã, ela é uma prática de fé. Daí, o cristianismo, religião pelo qual nós aderimos, é totalmente diferente de qualquer outra religião. Por quê, padre? Porque o cristianismo exige de nós muito mais do que práticas exteriores, também. Mas a prática exterior, ela é fruto da minha interioridade, do meu interior. Se ele é munido do dom da fé. A fé é um dom que é dado por Deus, pelo Espírito Santo. O Senhor quer nos dar o Espírito Santo, porque é esse Espírito Santo que nos convence, faz com que eu me convença acerca desta verdade e eu me torne testemunha. Essa é a missão do cristão: dar testemunho daquilo que ele experimenta. Estamos no mês missionário. Ser missionário é missão de todos nós. Eu e você. Ser missionário não é ser padre, ser religioso consagrado, não. Todos nós, pelo batismo, o batismo confere em nós este caráter missionário. A nossa natureza cristã é a missão. A missão de sermos testemunhas
que é ser testemunha? Testemunhar é você demonstrar a experiência exterior daquilo que você vive no teu interior. Se você não está convencida daquilo que você crê, tampouco você vai ter condições de levar esse Jesus para os outros. Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Quando chegarmos diante do tribunal de Deus, não teremos quem testemunhe a nosso favor. Mas aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o mundo carece, o mundo precisa de testemunhos. Eu gosto de lembrar uma frase do Papa Paulo VI, no documento Evangelho Anunciante. O Papa Paulo VI dizia que a pregação, ela converte, mas é o testemunho de vida que arrasta multidões. Se a gente pegar a Sagrada Escritura nos Atos Apóstolos, os Atos Apóstolos, Lucas faz um retrato da igreja primitiva. Nós vamos ver a experiência que os apóstolos tiveram do ressuscitado, que eles dão testemunho pela vida e pela pregação. Diz que numa pregação de Pedro, mais de 5.000 homens se converteu. O que tinha na pregação de Pedro de tão valioso? O testemunho de vida. Pedro exprimia para fora aquilo que ele experimentava interiormente. A alegria, a fé no ressuscitado, naquele que venceu a morte. Às vezes parece que nós vivemos no mundo de hoje, onde nós estamos dentro da igreja, às vezes somos até padres, bispos, mas nós não estamos convencidos daquilo que nós falamos. E se nós não temos esse convencimento, como eu vou convencer os outros a crer? A maneira como tratamos, como levamos, como nossas celebrações muitas vezes mal celebradas, sapecadas. Parece às vezes que nós não acreditamos. Quando eu falo isso, eu falo de nós padres e também de vocês leigos. A maneira como eu participo da missa expressa se eu creio ou não. Porque se eu creio, ninguém me tira a atenção. É mais importante do que o mistério que eu estou celebrando. Às vezes dá a impressão de que nós não acreditamos, não estamos convencidos. Nós dizemos que acreditamos, mas o nosso testemunho é outro. O nosso testemunho desdiz o que nós falamos com a boca. Entende? O cristianismo é diferente das outras religiões. Um exemplo. Você vai no terreiro de macumba. Chega lá o pai de santo. Ele não vai perguntar para você em que você acredita. Ele vai mandar você fazer isso, fazer aquilo, mas ele não está interessado em que você acredita ou deixa de acreditar. Entende? A diferença? Você vai aderir ao islamismo. Lá no islamismo, eles não estão preocupados no que você crê. Eles estão preocupados em você ser fiel. Você dar a vida, você matar. Em nome de Alá. Mas não está preocupado. No cristianismo, não. No cristianismo, a fé importa. Aliás, é o que importa. É o que eu creio. Não é o que eu faço. Porque muitas vezes posso fazer até muito, mas não faço nada. Porque o meu agir exterior é vazio de alma. Às vezes, quando eu estou celebrando missa, às vezes eu tenho a impressão que eu estou celebrando para um monte de cadáver. As pessoas não estão na igreja de corpo e alma. Por que falta alma? Porque a alma está morta sem a fé. Porque se tivesse o dom da fé naquela alma, aquela alma estava ali viva, né? Participante, alegre. As pessoas vão para a igreja
com horário marcado. Ah, mas essa missa está demorando. Ah, mas, né, olhando o relógio, preocupado com quem entra na igreja ou sai, preocupado com a panela que deixou em casa. Nós estamos na igreja, mas a nossa alma não está. Infelizmente, Jesus hoje nos lembra no Evangelho que o que é necessário é o Espírito Santo. E nós temos que pedir esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo, como vida divina, foi nos dado no crisma, pelo crisma, no sacramento da crisma, como força divina para o testemunho. Esse Espírito Santo é Ele que dá alma, que dá vida à minha vida cristã, ao meu discipulado. Não dá para ser cristão, não dá para ser católico, se nós não munirmos a nossa alma do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e vos tornarei minhas testemunhas. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos mune da força para que possamos dar testemunha. Hoje, a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia. O que nós vemos em Santo Inácio? Santo Inácio, dos primeiros séculos, aliás, foi ele quem sucedeu a Pedro no trono, no pontificado. Santo Inácio deu testemunho de Cristo no governo da igreja, nas suas atitudes, na sua morte. Foi jogado vivo na arena para que as feras, os leões, o comessem vivo. Deu testemunho derramando o seu sangue. Nós nos encaminhamos, queridos, e nós temos que estar muito claro disso. Nós estamos nos encaminhando para um período muito difícil. Por causa dessa falta, desse espírito, dessa fé, nós estamos entrando num tempo de uma apostasia muito grande. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de negação da fé. A Europa, basta a gente olhar para os países da Europa. A Europa que evangelizou todos os continentes. Foi de lá que o Evangelho chegou à América, chegou à Ásia, à Oceania, à África. Foi da Europa que saiu o anúncio do Evangelho. A Europa hoje está pagã. Porque não se fomentou a fé. Não se fomentou a fé. Nós não somos diferentes. O nosso país caminha. Tivemos a beira, muito perto, de ser introduzido no nosso país o comunismo, socialismo, marxismo. E tem gente da igreja, hein? Tem gente dentro da igreja, abraçado, de mãos dadas com essas ideologias satânicas. Agarrado. Onde os valores do Evangelho se perde. O que a mídia, a Rede Globo lixo, qual é a catequese que a Globo passa para nossas famílias? Querem jogar de goela abaixo nós, né? Ideologias de gênero, o fim da família tradicional, da família cristã com valores, famílias que eles vão construindo, né?
Se querem a todo custo, meus irmãos, nós nos encaminhamos para uma grande apostasia em nosso país, onde chegamos ao ponto de que falar da fé é agredir os outros, enquanto nós não somos agredidos quando dois homens na rua se beijam, quando eles vão fazendo e desfazendo, porque é o direito. Vão para as ruas gritar e pedir direito do casamento homossexual, do enlace de dois homens, duas mulheres. Vão para a rua pedir. É direito. Mas nós cristãos do nosso lado, nós não temos direito. Tudo que nós fazemos, tudo que nós testemunhamos se tornou agressão. Do nosso lado é agressão, do lado deles é cultura, né? Vocês viram o que aconteceu ano passado, este ano no carnaval. É cultura. Fazer todo tipo de marmota com símbolos cristãos, com Jesus Cristo, com a cruz, com Nossa Senhora, é cultura. Mas qualquer coisa que a gente fale, né, a gente é acusado de preconceituosos, homofóbicos e o diabo a quatro. Ou nós temos convicção no que nós cremos, ou nós vamos ser um apóstata. Vamos seguir essas ideologias mundanas. É triste, mas a gente vê pessoas dentro da igreja, padres e bispos também, abraçados a essas causas, quando abraçam a ideologia marxista, socialista, comunista. E aqui não estou fazendo política partidária, mas nós temos que ser sinceros e claros. Ou nós somos de Cristo, nós professamos a fé, e o cristianismo exige fé, não é só atitude. Não basta somente ir para a igreja todo domingo regularmente. É preciso que nós alimentemos a fé, e a fé se alimenta com a palavra de Deus e com oração. Por isso estamos rezando, por isso estamos aqui. Peçamos a Santo Inácio de Antioquia a força do Espírito que ele teve para testemunharmos Jesus Cristo. Bom final de semana. Amanhã, às 17 horas, nós nos encontraremos com a Santa Missa, direto aqui da paróquia São Sebastião. Lembrando que amanhã, a partir de amanhã, a missa será às 17 horas, transmitida pelo nosso canal. Divulguem, compartilhem esse vídeo. Levem as pessoas a se inscrever no nosso canal. Leve as pessoas a acionar o joinha, o sininho. Ajude nossa paróquia. Nós precisamos, mas mais do que ajudar a paróquia, ajude o Evangelho, a palavra de Deus, chegar aos cantos do Brasil e do mundo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.